Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a estar refletindo comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 1, versos de número 6 até o versículo de número 12, onde a palavra de Deus nos diz assim: Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze, que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres, que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: De grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba como conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Deus disse a Salomão: Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. Te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Refletiremos nesse dia a respeito do tema, um pedido nobre. Bem, queridos, se o Senhor Deus te perguntasse, e essa pergunta em sonhos, qual o maior desejo que você tem? O que diria? Possivelmente, essas respostas dependem do estilo de vida que levamos, da situação a qual nos encontramos ou talvez das motivações que temos. Por exemplo, se Deus perguntasse para uma pessoa que tem um ente querido em estado terminal, o que essa pessoa quer, certamente diria a cura da pessoa amada, a exemplo de Jairo, um dos principais da sinagoga, o qual viu sua filha com uma terrível doença e pediu a cura dela para Jesus. E nós podemos ver isso no Evangelho de Marcos, capítulo 5, dos versos 22 a 42. Quem sabe outras pessoas pediriam para Deus a libertação de alguém a quem amam e que vive escravizado pelo álcool ou drogas. O Senhor ouve o pedido daqueles que pedem a libertação. É exemplo do pai do jovem endemoniado, do jovem possesso, que via seu filho sendo lançado no fogo e na água, principalmente quando esse pedido é feito em circunstâncias de sinceridade. Eu e você podemos ter a mais pura certeza de que o Senhor Jesus as ouve. E nesse mesmo evangelho, o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo de número 24, nós podemos observar a concretização desse pedido sendo realizado. A palavra de Deus nos diz: E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Mas, ao olhar para o texto de nossa reflexão, podemos notar claramente que antes de pedir algo a Deus, é necessário refletir se a exemplo de Salomão, se estamos honrando ao Senhor, oferecendo-lhe sacrifícios, demonstrando desprendimento ao materialismo que muitas vezes se coloca com tanta imposição. Não estou falando de oferecer sacrifícios de animais, pois atualmente esse tipo de sacrifício não é necessário, pois o Senhor Jesus foi sacrificado em nosso lugar, fazendo-se propiciação por nossos pecados. Mas o sacrifício que podemos oferecer é aquele que Paulo está citando na sua carta. Rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse tipo de sacrifício encontra-se na carta de Paulo escrita aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Em segundo lugar, vejo neste texto o Senhor nos dando a oportunidade de pedir o que almejamos. Este é um momento em que muitos são reprovados quanto àquilo que pedem, motivados pela cobiça, como é mencionado por Tiago na sua carta, onde Tiago vai dizer o seguinte: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago, ao escrever na sua carta, capítulo 4, versículos de números 2 e 3, ele vai nos dar essa pista, esse relato. Por que algumas orações elas não encontram respostas, não são atendidas? Porque tais pedidos não são atendidos por Deus. Mas, por fim, esse texto nos permite compreender que quando pedimos algo nobre para o Senhor, Ele nos dá além daquilo que pedimos ou pensamos. A exemplo do que foi pedido pelo ladrão crucificado na cruz do Calvário. E dessa forma, eu quero concluir nesta manhã, nesse dia, essa reflexão, utilizando o mito do Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, versículos de número 39 a 43, onde a palavra de Deus nos diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temos a Deus estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Que eu e você, querido irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, possamos olhar para esse pedido, para os pedidos nobres aos quais nós refletimos, e que esses possam nos incentivar a fazer pedidos ao nosso Deus que glorifiquem ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente.